Então, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Na semana passada nós falamos sobre comparação, né? Falamos sobre essa figura de linguagem que tem como sinônimo a símile e ela trata isso mesmo nos textos, ela faz comparações. Então, os termos que a gente usa para realizar a comparação é o que nem, do que, igual a, não é? Nós vimos isso tudo na semana passada. Nessa semana, nós vamos ver metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem também que tem uma semelhança com a comparação. Então, ela é semelhante, mas não é igual. Vamos ver qual é a diferença. E vamos ver um exemplo abaixo aí na página 16 para ficar mais fácil para gente. Olha lá. Os segundos piscavam no relógio. Os segundos piscavam no relógio. O verbo piscar, em destaque, foi empregado num sentido figurado, não foi? Segundos piscam? Não, né? Quem pisca somos nós, os homens que têm os olhos. Os segundos não piscam. Então está usado uma linguagem figurada. O que ele normalmente significa em sentido literal? O que é o sentido literal? É o sentido que realmente ele significa. Esse verbo piscar é o quê? Fechar e abrir os... O que é piscar? É fechar e abrir o quê? Os olhos, muito bem. Então, vocês vão colocar isso aí nesse espaço. O sentido, então, é fechar e abrir os olhos, né? 6. Naturalmente, os segundos não abrem e fecham, né? Eles não piscam. Tampouco piscam. Eles apenas passam. Os segundos passam. Diante de tal consideração, qual a informação que nos traz a frase em destaque? Quando fala que os segundos piscam, quer dizer que eles passam o quê? O ponteiro do relógio, que indica os segundos, passa e se movimenta o quê? Rapidamente. Isso mesmo, Eduardo. Tá querendo dizer pra gente que os segundos passam rapidamente, por isso que eles piscam, porque a gente nem percebe a gente piscando, né? É quase que em fração de segundos. Ok? Então podem colocar isso aí. Ok, página 17 aí, número 7. Existe algum termo que explicitamente estabeleça essa relação entre os segundos e o piscar? Na verdade, não, fica implícito, né? Ele não falou assim que os segundos piscam como os olhos. Falou isso? Não. Ele deixou pra gente implícito. Eu sei que quem pisca são os olhos, né? Então, o que é implícito? Escondido ali na frase. Não foi dito, não está explícito, não está mostrado na frase isso. Então, olha lá. A resposta é não. Trata-se de uma relação implícita. Por quê? Nós é que demos esse significado aos termos no texto. Nós é que inferimos esse significado. Nós é que interpretamos esse significado. Então, não está explícito no texto, está implícito. Tá bom? Ok? Posso continuar? Tá, eu aguardo você copiar, Henrique. Mostrando que esse significado ele está implícito no texto. Sim, então, eu falei, não está mostrando, abre aspas, está implícito. No texto. Implícito no texto, né? Nós é que interpretamos isso com os termos lá. Ok? Número 8, então. A relação entre os termos ou ideias é feita com base em uma transferência de significados. Então, ou seja, eu coloco significados naquilo que eu estou lendo, né? Assim, nós podemos afirmar que essa transferência ocorre, pois. Por que essa transferência ocorre? Porque eu preciso transferir significados para o texto para eu conseguir entendê-lo. Aí eu olho e falo assim, poxa vida, a frase é, os segundos piscavam no relógio. Que estranho, mas o que pisca é o olho. Aí eu já começo a transferir significados para o texto. Ah, ele está querendo dizer
que já que os segundos piscam, quer dizer que eles passam rápido, igual o piscar de um olho, né? É isso. Então vamos ler qual dessas duas opções. Essa transferência ocorre porque pensamos primeiro no que o termo piscar significa literalmente. E em seguida, buscamos entender o que ele representa, que é o sentido figurado no contexto, né? No texto que a gente leu, associado à passagem do tempo. Ou nós notamos que há uma relação entre o termo piscar e a ideia sobre a passagem do tempo, porque não podemos afirmar que essas ideias estejam em comparação. Essas ideias, elas estão em comparação ou não? O piscar do olho, o piscar... Não, então sim, Então, sim, né? Então, essa afirmativa segunda que está errada. A correta é a primeira, elas estão em comparação, sim, né? Só que não está explícito no texto. Eu não disse, lá não disse que os segundos piscam como os olhos. Olha aí o como, né? Fazendo a comparação. Não tá assim. Na prova eu posso perguntar isso para vocês. Em qual das opções nós temos uma comparação? É onde nós vamos ter os termos como, do que nem, igual a, ok? Onde há metáfora, isso está implícito, não está explícito. Então, quando está explícito, com os termos que indicam comparação, aí eu vou ter uma comparação, tá? Quando eu tenho uma comparação implícita, é uma metáfora. Beleza? Então, marquem a primeira opção aí e peguem o marca-texto para marcar exatamente isso que está aqui, ó. Deixa eu ver que o Pedro caiu, deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem aqui pra gente. Não. Deixa eu avisar aqui que ele caiu. Às vezes não percebe, né? Vamos lá, então. Continuando. Pega o marca-texto. E grifem isso aí pra mim. Calma, que eu vou falar o que é pra grifar. Ainda não, tá? Só acompanhe. Como analisamos no fragmento do Conto de Amor, Primeiro Amor, ocorre uma aproximação entre elementos que guardam alguma semelhança. Piscar é uma ação rápida, instantânea, e essa mesma sensação é sentida na passagem das horas. Já viu aquela expressão assim, nossa, isso foi como num piscar de olhos? Os olhos, eles piscam nem num segundo, é como se fosse uma fração de segundos, não é? Então, ele está querendo dizer aqui da rapidez com que os segundos, com que as horas passam. Principalmente quando tá voando algo na nossa direção, a gente... Sim, os olhos, gente, é como incrível, como que a gente protege a pálpebra, o piscar do olho é para proteger, né? Contra poeira, contra qualquer coisa que venha no olho. Você fecha o olho rapidamente. Para lubrificar o olho. Para lubrificar. Mas para nos proteger é incrível. Quando vem alguma coisa na nossa direção, você já logo fecha o olho. Não é? Viu? Eu vi um vídeo de tudo em câmera lenta. O cara tava vindo tomar uma bolada. Sim. A bola tava vindo aqui. Tipo, a bola nem tinha aparecido na câmera. A bola tava aqui, ó. Sei. E daí ele já tava protegendo. Tipo, esse olho... Inconscientemente, né? Aham. Veio na direção do olho direito, o olho direito já meio que fechou. Aham. Primeiro esse olho fechou e depois foi esse. Sim. Daí a bola bateu. Pois é. Então, olha lá, continuando. Dessa forma, houve o emprego de uma figura de linguagem bastante expressiva, a metáfora. Agora sim, peguem o marca-texto. Metáfora é a figura de linguagem que está baseada em uma comparação, o quê? Implícita. Aí, conforme eu disse para vocês, é uma comparação implícita, ela não está explícita como ocorre na comparação, né? Ou na símile. Entre diferentes elementos. A corrida de uma criança com um foguete. O piscar dos olhos com o piscar dos segundos, né? Essas comparações implícitas. Tal aproximação está subentendida no texto, pois não são empregadas partículas comparativas, como, que nem, igual a, conforme eu já falei para vocês.
A palavra é, portanto, usada fora do seu sentido concreto. Então, se eu falo piscar para segundos, eu estou usando o significado figurado da palavra piscar e não o literal, que é o concreto. Tá bom? Para compreendê-la, é necessário fazer uma transferência de significado do sentido literal para o sentido figurado. Assim, comparação e metáfora são figuras de linguagem e, portanto, funcionam como recursos estilísticos, ou seja, para colocar no texto, associado aos significados das palavras. Por isso são classificadas como figuras semânticas, porque elas trabalham com o significado das palavras. Ok? Então, a comparação, eu tenho ali na frase explícito o termo que mostra essa comparação, e na metáfora não. Aquele termo, aquela palavra está usada no sentido figurado e eu não tenho nenhum significado explícito. Está tudo implícito no texto e eu vou ter que entender, né? Para conseguir, eu vou ter que empregar o significado literal para entender o significado dela no sentido figurado. Ok? Compreendido? Agora nós temos aí na página 18, 19, 20 e 21 o aplicando o seu conhecimento. Esse aplicando o seu conhecimento vai ficar como para casa para a semana que vem. Nós vamos corrigir e nós vamos fazer alguns exercícios juntos aqui agora de comparação ou símile e de metáfora. Tá bom? Então, eu vou dizer para vocês qual é o exercício que a gente vai fazer juntinho. Os que a gente fizer em sala de aula, não precisa de vocês fazerem, só façam os outros. Ok?